Quando a gente se afasta de Deus, a gente vive em guerra. E aí aquelas dificuldades vêm, às vezes a gente volta a errar coisas que errávamos lá no passado, às vezes a gente fica lamentando, reclamando, a gente não consegue sair e parece que não tem solução. Então, muitas vezes a solução é, em vez de se arriscar para frente em algo novo, às vezes a gente tenta voltar para trás, que é onde a gente já conhece e onde a gente continua errando. E eu tenho passei já algumas vezes por isso, agora, graças a Deus, com menos frequência, mas toda vez que eu me afasto de Deus, eu volto a errar em pontos, eu volto para alguns hábitos, eu volto para alguns pensamentos que eu tinha antes, sabe? E isso faz com que eu fique ainda pior, porque eu tenho consciência de que é errado, eu tenho consciência de que eu não deveria. E isso são hábitos bem pequenos, coisas muito simples do dia a dia, que é aquela coisa que a gente sabe que já não deveria mais estar fazendo, mas volta. E aí eu volto sempre pro mesmo problema. E hoje eu tava tipo assim, Deus, por favor, eu não aguento mais. Eu cansei, eu não sei por que eu tô passando por isso. Quer dizer, eu sei, mas eu não consigo sair, tá me corroendo. E eu quero mais de ti, mas ao mesmo tempo não tá rolando, eu não tô te ouvindo mais, eu não tô conseguindo, eu tô no estagnado e eu não quero mais. E aí Deus me deu uma palavra. E mesmo se você é um católico de BGE, eu tenho certeza que você já ouviu falar na vez que o Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois ele volta a pescar como ele era antes de conhecer Jesus. E essa passagem, tipo assim, o que eu pensei? Nossa, eu sempre pensei que essa passagem era sobre retroceder, né? Tipo, ele foi lá e voltou para onde ele estava. E Deus me deu um discernimento hoje, umas palavras em relação a isso. Na verdade, Pedro não retrocedeu, mas sempre que Pedro estava no barco, Jesus estava com ele. Então a mente dele, lembrando que todos os apóstolos eram seres humanos, ficou interligado àquilo, né? Se eu vou lá, ele tá lá. Então é o certo conforto dele, né? E também é onde ele sabia viver. Foi onde Jesus tirou ele. Então, para que voltasse, de uma certa forma, ele voltava para lá. E assim ocorreu comigo. Nos meus piores dias, onde realmente eu senti a presença de Deus, onde eu comecei, onde Jesus me pegou, é sempre onde eu volto. Só que eu não aguentava mais, eu não aguento voltar mais para esse mesmo lugar. E eu tenho pedido muita cura em relação a isso, só que dói, né? É uma cura que dói. E Deus me fez lembrar que tá tudo bem, sabe? Que eu não preciso voltar sempre pro mesmo erro, sabe? Eu não preciso voltar sempre pro mesmo buraco ou cada vez pior para que eu veja ele. Não, eu posso só olhar para frente e viver um novo. Porque ele tá em todos os lugares, né? Se a gente convidar ele. Não chamar ele só quando tá ruim. Só que muitas vezes, quando a gente se afasta de Deus, a gente volta lá pro buraco onde a gente achou. E aí vem aquela outra passagem que fala sobre os 7 demônios. O que é? Jesus nos curou, né? Então, quando a gente estava lá no fundo do poço, lá que a gente estava, né, com drogas, com bebidas, com putaria, com todas as coisas ruins que possam existir no mundo, Jesus foi lá e nos tirou. E a gente aceitou ele e vamos viver vida nova. Só que aí quando a gente cai e a gente não aceita a mudança, a gente é teimoso, e a gente não vai pra frente mesmo, a gente não muda, a gente deixa a casa vazia. E aí a gente volta com os velhos hábitos, só que aí com a casa vazia, os hábitos intensificam a parte ruim, né? Em vez de um demônio que foi tirado, voltam 7. E isso faz com que a gente caia ainda mais. Porque a gente tá tipo assim, mas eu sou de Jesus, mas ao mesmo tempo eu não sou. E aí vira essa guerra em cima do muro. Quem tá em cima do muro não tá com Deus. Não adianta, enquanto a gente... Isso eu tô falando da gente, mas foi o que Deus me tocou hoje. Enquanto eu não limpar a casa e colocar Jesus em absolutamente cada pequena área, cada pequeno hábito, não vai adiantar.
vai sempre piorar, vai sempre se afundar. E não, isso não é um grande problema, sabe? Não são as grandes coisas. São os pequenininhos. E ontem eu tava super bem, amanhã pode ser que eu esteja super bem, e hoje de tarde eu posso estar super bem. Só que essas guerrinhas são as que vão nos estagnando, vão que vai corrompendo a nossa mente, o nosso coração. Então, se eu puder te dizer hoje, sai desse lugar, não fica querendo estar lá embaixo para poder subir de novo. Olha para frente, não olha mais para trás. Se perdoa. Jesus, ele não quer escravos, ele não quer que a gente viva se julgando tanto, né? Olhando para trás, olhando para o lado, para as pessoas, se comparando. A gente tá nesse looping. Quando a gente se converte, quando a gente está tentando mudar, todos os hábitos estão corroendo ali, porque tu não sabe mais quem tu é, né? Mas que a gente busque na palavra, que a gente busque estar mais na presença dele, que a gente seja realmente bem extremista em algumas coisas, porque a gente precisa, sabe? Que Deus diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ficar no meio termo é o que nos mata, é o que nos corrompe, é o que nos estagna. Então se posicione. Estamos juntos nessa, cada um no seu barco, no mesmo mar, mas essa palavra toque você e você lembre que Jesus quer estar contigo e comigo em todos os lugares. E Ele nos fez criatura nova. Então, não adianta. Não tem como lutar contra isso. A gente tem que aceitar que é novo e parar de tentar colocar as coisas velhas num lugar novo, porque odre velho, vinho novo, não combinam, né? Mas sempre passa. Daqui a pouco eu já tô 100% de novo. E às vezes a gente se afasta um pouquinho, porque a vida com Deus é diária. Às vezes a gente se afasta um pouco, e o se afasta um pouco é no mesmo dia, sabe? E a gente volta, o importante é a gente sempre voltar. Mas nunca voltar para os mesmos erros. Pedro negou 3 vezes, sim. Voltou, mas nunca mais errou depois. Sabe? Nunca mais voltou para o mesmo erro. Que a gente nunca mais volte para o mesmo erro.